Deixa eu entrar num assunto polêmico aqui. Tá, vamos lá, eu gosto. Fazendo uma reflexão assim, ó. Quantos casais conseguem com tranquilidade pegar o celular e dar na mão do companheiro? Nossa, pouquíssimos. Pouquíssimos. A Lari tem todas as minhas senhas, ela tem Perfeito. todos os meus acessos e vice-versa, sem problema nenhum. A hora que ela quiser ver meu celular, ela vê. Isso me dá uma paz, Tá. isso me dá um orgulho, porque eu já convivi com tanto homem aí do lado masculino aqui, que sabe aquela coisa assim, ó. Não, ó, a esposa tá aqui, meu celular tá aqui, ó. Cara, que prisão é essa, né, que a pessoa vive de não poder falar, ó, tá aqui, pode ver, pode acessar, cara, a hora que tu quiser. Então eu incentivo muito que a pessoa esteja num relacionamento como esse, porque se você não tá num relacionamento como esse, você tá perdendo o seu tempo. E o tempo da outra pessoa. E aí vem aquela desculpa, mas é minha privacidade. Minha privacidade, olha só, vocês estão dentro do mesmo banheiro, um ali... Não existe privacidade. Tomando banho juntos, dormindo juntos. Que tipo de privacidade tu tem aqui que é diferente desse aqui, privacidade mais íntima? O que tem dentro? Por que você não quer ver? Mas realmente não tem nada 100%. Então, tá tudo bem. Deixa ali, tranquilo. Eu fico meio assim também. Por quê? Não é que eu estou colocando, o outro tá atraindo nem nada. Ok, pode ser até ser que sim, mas... Por quê? Cara, é tua esposa. Confia nela, teu celular. Pô, é tranquilo colocar o Face ID ali da esposa rapidinho, cara. A minha tem acesso a tudo, todas as coisas. E eu vejo meus amigos falando assim, cara, tudo mesmo? Até tua galeria, até teus grupos, até teu banco... Cara, tudo é minha esposa. Sim. É a mãe do meu filho. A gente casou pra dividir todas as coisas que a gente tem. Por que o celular não vai ter? Olha que pena. Olha só que interessante. Eu fui casado antes de conhecer a Lari. Uma pessoa que é super minha amiga. Inclusive, a gente tem a guarda de um cachorrinho juntos, que é o Dream. Do tanto que a gente se dá bem com a minha ex-esposa. Mas um erro crucial que nós cometemos é que a gente tinha vidas financeiras separadas. Eu fiquei 6 anos num relacionamento onde cada um pagava as suas coisas, meio que a gente se dividia e no final das contas era cada um por si. Ou seja, a gente sempre ganhou bem e construiu muito menos do que poderia ter construído por ter essa visão de que cada um tinha que ter o seu dinheiro. Então é um erro que eu cometi e eu falo pra todo mundo aqui, se você tá realmente casado, meu amigo, então você tem que unir tudo. Verdade. Inclusive a parte financeira. E se te dói quando você escuta isso, é porque alguma coisa tem. Tem. Entende? Então, assim, foi um erro que eu cometi que jamais cometerei. E isso que é bom, Will, porque assim, ó, o que fez o meu relacionamento, esse agora, ser o melhor e que vou levar pra sempre, assim como a minha esposa também pensa, é que o que eu fiz e também ela, trouxemos todos os erros que a gente cometeu, vou falar de mim, né, no caso, que eu cometi nos relacionamentos, todos os erros que cometeram comigo no relacionamento, e eu sentei pra ela e falei, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço. Isso é muito importante deixar claro logo no começo do relacionamento. Claro, dá de fazer isso ao decorrer? Dá, mas talvez tenha alguma coisinha. É que, na verdade, eu acho que tem o time certo pra isso. Time certo, tu não vai exato. fazer isso, né, o preto no branco lá, sei lá, na segunda vez que tu tá vendo a pessoa. Mas eu acredito sim que tu tem que fazer quando tu tá vendo que o relacionamento tá ficando mais sério. Que vocês estão evoluindo de uma pessoa que estão se conhecendo pra 2 pessoas que estão realmente pensando em construir algo junto. Exato. Então, nesse momento é muito importante. E sobre a questão financeira, o que mais dói nas pessoas hoje? Dinheiro, né? É o teu financeiro. Então, se tu tá disposto a compartilhar o que tu ganha, o que tu vai construir e tudo que tu vai ganhar relacionado ao teu dinheiro, é uma prova de amor também. É uma prova de estar comprometido com o relacionamento, de cumplicidade. Então, por que não? Quando a gente ficou junto, casou, foi morar junto, uma das primeiras conversas que a gente teve, na verdade, foi essa, de vamos dividir tudo. E eu confesso que lá no começo, pra mim, foi muito estranho. Foi um período de adaptação muito difícil. Não foi 1000 maravilhas no sentido de, vamos unir tudo e agora é tudo nosso. E eu pensei, agora é tudo nosso. Não, foi tipo, meu Deus, como assim?
eu sempre desde quando comecei a trabalhar, eu que cuidava do meu dinheiro, eu que tomava as minhas decisões, independente. Como que agora eu vou compartilhar isso? Mas eu me permiti entender, porque o Will também foi super claro, que era a melhor opção, e eu pensei... Ok, topo, vamos ver como é que é. Vai ser um processo de adaptação pra mim, não foi simples no começo, mas hoje eu vejo que não teria como ser diferente. Então, de novo, não é aquela coisa que vai ser confortável no começo, mas você vai entender que faz sentido. Desses alinhamentos que tu falou no início, eu lembro até hoje, porque a gente tem uma diferença de idade, né? Eu tenho 36, ela vai fazer 30 agora, então tem 7 anos de diferença. E, querendo ou não, 7 anos... É diferente, assim, né? O que a gente já passou. E eu perguntei pra ela, antes da gente realmente ter algo realmente mais sério, eu falei se ela já tinha aproveitado o suficiente na vida dela, na percepção dela. Sim. Por quê? Porque tudo tem a sua hora e tudo tem o seu momento. E relacionamento também é renúncia. Você deixa de fazer uma série de coisas porque você tá ali conectado com aquela pessoa. Então, o que eu quis falar pra ela? Pra ela avaliar bem se ela iria renunciar àquilo que talvez é a idade dela ainda, porque quando a gente se conheceu, ela tinha 23, 24. Sim. Né? E ela viu que fez sentido estar comigo, né? Então, esses alinhamentos, como tu falou, eles são importantes lá no início. Né? E, na verdade, a gente vai alinhando a vida toda, né? Exato. Mas esses alinhamentos, essa clareza no início, ela é muito importante. Quer ver um outro erro, Ângelo, que eu vejo muito? As pessoas, elas ficam vivendo de passado. Eu não quero saber o passado amoroso da Lari. Eu não tenho interesse nenhum em saber. Mas tem homem ou tem mulher que fica querendo saber. Meu Deus, o que houve? Cara, tu nem tava na vida da pessoa. Tu tava, talvez, num outro relacionamento. É só... Sabe essa coisa de se sabotar e se machucar? Se sabotar. Agora, claro, aconteceu alguma coisa, como ela teve, né? Se ela sentia vontade pra falar, ela vai falar. Mas ela teve um relacionamento um pouco mais abusivo antes. Se impacta hoje na vida dela, aí eu vou querer saber a causa, ajudar de alguma forma e tal. Mas, cara, o que ela fez, as festas que ela foi, as pessoas que ela conheceu... É importante destacar que não é na linha de julgamento. Isso. É na linha de como eu posso te ajudar a superar isso. Se foi um trauma, independente do que aconteceu, né? Então, acho que quando tem esses detalhes, faz muito sentido. Até pessoa, se sofre com alguma coisa do passado, compartilhar para conseguir se permitir ser ajudada de alguma maneira. Mas, obviamente, que a gente só consegue fazer isso quando a gente se sente confortável para isso. Eu quero te fazer uma pergunta meio delicada, tá? Tá. Sinta-se bem à vontade para falar ou não. Eu tinha outra pergunta para fazer, mas eu acabei esquecendo. Mas vai ser essa daqui, tá? Que depois de tu ter tido aquele relacionamento abusivo, foi muito difícil acreditar no amor novamente, porque vem muitas pessoas aqui nos comentários falando que, cara, olha, tá difícil, eu não acredito mais no relacionamento. Como é que foi pra ti? Sim, foi bem difícil. No começo, na verdade, o que acontece? Quando tu sai de um relacionamento que tu tá muito presa, que tu entende que tu perdeu a tua identidade totalmente, tu sai com a percepção de que tu precisa se reencontrar no mundo e que tu só vai conseguir se reencontrar sozinha. Porque como aquela pessoa te tirou muitas coisas, ela te tirou a tua identidade, os teus amigos, uma parte da tua família, a sensação que tu tem é que tu só vai recuperar isso sozinha de novo. Então começa a entrar essa crença de que não, é melhor eu ficar sozinha, sozinha eu vou ser mais feliz, eu vou conseguir tomar as minhas decisões, vou construir a minha vida e tudo mais. Só que aí, graças a Deus, muitos anos de terapia ajudam a gente a perceber que, obviamente, que, né, tive meus erros e tudo mais. Então, o que acontece? As pessoas, elas desacreditam do amor porque elas não conseguem muitas vezes se entregar para ele, para a pessoa que vai cuidar dele da maneira correta. Então, lá atrás, quando eu saí desse relacionamento abusivo, eu não queria saber de ninguém, queria ficar sozinha, e eu lembro que eu fiz uma lista com várias coisas que eu jamais iria aceitar em uma pessoa. Eu tinha uma lista mesmo de coisas que eu não aceitaria, que para mim não faria sentido. E por muito tempo
né, levei isso 100% à risca e foi bem difícil de conseguir me entregar para outros relacionamentos, né, e pensar em realmente ter alguém. Só que aí foi muita questão de autoconhecimento, muita terapia, fiz bastante mesmo para entender que eu não tinha mais culpa, de que eu merecia ser amada, de que eu merecia ser cuidada. E na época que eu conheci o Will, eu já estava muito mais curada de mim mesma, né? Eu já estava muito bem sozinha, mas entendendo que se uma pessoa viesse, ela iria vir para transbordar realmente e me ajudar a ser uma pessoa melhor ainda do que eu estava sendo, né? Ter uma vida melhor ainda do que eu tinha. Sim, sim. Eu lembrei da pergunta, mas depois a gente volta um pouco mais sobre essa questão de relacionamento, tá? Que é sobre o dinheiro ainda, tá? Porque eu acredito que seja muito importante, é um dos pilares importantes, assim, dentro de um relacionamento, entender como é que funciona as finanças do casal. As maiores brigas são causadas também por falta de dinheiro em alguns momentos dentro de um relacionamento se as pessoas não tiverem discernimento. E tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, elas já passaram por alguma briga ou já viram os pais brigando por causa da falta de dinheiro. Aí é difícil, né, ajudar todo mundo, mas vamos tentar, assim, juntar tudo, vai. O que vocês diriam para um casal que está financeiramente abalado, que ou o dinheiro vem só de um lado, ou vem dos dois, só que tá, assim, difícil para eles? Ainda dá de acreditar que as coisas vão funcionar? O que esse casal precisa fazer juntos para que eles possam dar certo e, confiar um no outro para que vai dar certo de novo, tanto no relacionamento quanto no dinheiro? O que vocês veem sobre isso? Qual que é a minha percepção? O dinheiro é uma energia, né? E as pessoas elas precisam aprender a lidar com essa energia. Só que a gente vem carregando situações e traumas do passado e isso vai nos definindo agora no presente. O que eu percebo? As pessoas conhecem pouco sobre dinheiro. Então, a primeira recomendação que eu dou é que a pessoa entenda e estude sobre essa energia, que eu chamo de inteligência financeira. Então, assim, tem pessoas que estão endividadas, que gastam demais, mas elas nunca leram Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, elas não entendem o jogo do dinheiro. Enquanto elas não entenderem, elas vão continuar vivendo nesse ciclo vicioso. Então, o primeiro passo é ter a humildade de entender assim, o que eu sei efetivamente sobre dinheiro? Se eu não sei, eu tenho que buscar informação. E hoje tem YouTube, tem IA, tem Google, tem informação vasta para te entender um pouco mais sobre isso. Uma vez que tu entende um pouco mais sobre o dinheiro, você começa a entender que a lógica é simples. Pelo menos a nível matemático, né? É ganhar mais, gastar bem e investir o que sobra. Sim. E isso todos nós, em algum momento, a gente vai ter que passar. Então, por exemplo, um casal que ele está endividado nesse momento. Qual que é grande parte da solução? Ela está no quê? Em criar estratégias para ganhar mais, seja eu, ou seja ela, ou seja os dois, gastar com mais inteligência e, depois de fazer sobrar, investir o que sobra. A lógica financeira é essa. Né? Então, assim, esses dias a gente já falou, né? Não interessa o que aconteça, se a gente estiver juntos, está tudo bem. Eu acho que falta isso também. Porque se o dinheiro, ou se a dificuldade financeira, ela já corrói um pilar da tua relação, opa, peraí. Né? Então, a minha orientação principal é estude sobre dinheiro. Eu estudo muito sobre isso, gosto muito do tema, entendo consideravelmente sobre investimento, e eu faço isso não só por mim, eu faço isso por nós. Sim. Porque eu sei que aquela viagem que a gente quer fazer, ou agora nessa transição de carreira que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem reserva financeira. Porque se a gente estivesse endividado ou com muita dificuldade, com certeza esse nosso plano, esse nosso sonho não sairia do papel. Então, aprender sobre dinheiro, gente, é dar uma vida mais feliz ao teu relacionamento. E duas coisas, Ângelo, que eu sempre falo assim, as pessoas elas têm que ser especialistas em gestão de tempo e inteligência financeira. Boa. Eu diria até mais de tempo do que de dinheiro. Porque tempo é o nosso ativo mais valioso. Né? Agora, cara, porque senão a pessoa ela passa 20, 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos produzindo dinheiro e ela olha para trás, tá aí. O que eu fiz? Né? O que eu construí? Faz sentido, né?
Perfeito, sim, com certeza, com certeza. Esses 2 ativos é muito importante para que a gente estude sobre eles. Tu falou que dinheiro é frequência e em outro momento tu falou ciência da realização. E eu queria que vocês tocassem um pouco nesse assunto, porque o meu podcast ele fala muito sobre lei da atração, sobre frequência, sobre materialização das coisas através da mente. Como é que funciona isso para vocês? Vocês fazem isso juntos? O quanto o poder do conjunto, do casal, facilita e ajuda a manifestar as coisas? Na verdade, isso entrou na nossa vida por algum tipo de atração, provavelmente também, mas estávamos indo para uma viagem a trabalho em Minas Gerais e o Will passou na livraria, ele ama ler e comprou um livro da Elaine Orives. O nome do livro é Os Códigos... Não. Isso, mas são 365 técnicas de... O Algoritmo do Universo é o nome do livro exatamente. dela. Tá. Maravilhosa, né? E ali a gente começou a ler e o Will começou a estudar antes de mim. Só que como tudo que ele tá muito dentro, a gente conversa e a gente acaba se empolgando, eu acabei entrando na onda também e indo entender mais sobre isso. Então, o que hoje basicamente a gente faz? A gente acredita muito no poder da atração, na manifestação, e a gente tem várias ações que a gente faz no nosso dia, em alguns momentos específicos, para conseguir realmente manifestar isso. Eu acho que o princípio básico é você acreditar que é possível, você sentir que realmente aquilo já se realizou e você agir como se já tivesse. Então, a gente aplica isso de algumas maneiras. Por exemplo, ontem a gente foi comemorar a nossa primeira venda no mercado imobiliário, só que ela ainda não aconteceu. Então, a gente comemorou ontem, realmente falando, brindando e comemorando e vibrando naquela sensação, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai acontecer. Sim. Ela já aconteceu. Então, a gente tem algumas ações que a gente vai fazendo no nosso dia para trazer isso. E uma coisa legal que a gente faz é monitorar a vibração e a energia do outro. Sim. Volta e meia eu tô um pouco mais tenso, um pouco mais denso. E ela, vamos levar essa energia. Vamos descer lá no lazer, legal. Tomar um banho de piscina, vamos trocar uma... Sabe, isso é muito importante. Porque a lógica é muito simples para tudo. Baixou a tua energia, tu atrai coisa ruim. Com certeza. Né? Então, assim, quanto mais a tua energia estiver elevada, mais a sincronicidade vai trabalhar a teu favor. Que é o que a Elaine fala, Joe Dispenza e outros autores, né? Você precisa saber exatamente aquilo que você quer, manter a sua energia o máximo possível elevada e viver como se você já tivesse. São esses 3 pilares da realização. Porque o como... Deus, o universo, a lei da atração vai te trazer o como. Desde que você trabalhe muito forte esses 3 princípios. Eu sou meio intenso nas minhas... nas minhas tentativas de melhoria, porque eu gosto muito de melhorar, assim, né? Legal. Então, 2 coisas que eu tenho feito que tem feito bastante diferença. Uma, eu tô reeducando meu sistema nervoso agora através da respiração. Então, eu tô por 30 dias respirando a cada hora... Eu respiro 3 minutos de forma profunda. Então, isso tem feito uma diferença enorme para mim. Assim, no sentido de mais clareza mental, mais tranquilidade, menos ansiedade, menos estresse. Então, eu faço uma respiração profunda, que o ser humano não sabe respirar, infelizmente, né? E isso tem me ajudado muito. E outra coisa que eu tenho feito com bastante intensidade também é tu criar momentos no teu dia de comemorar aquilo que tu deseja. Então, por exemplo, a gente tem como meta um número ousado de VGV nesse desafio de 1 ano. Então, eu fico lá 2, 3 minutos vibrando isso. E na minha cabeça, sentindo 1 milhão, 2 milhões, e aí, sabe? E aí eu vou nessa energia que não é só mental, uma energia física. Eu fecho a mão, eu comemoro. O que você faria se você tivesse... A gente pula, bate as mãos, assim, nessa vibe. É uma loucura. Mas isso é o quê? É o viver como se já tivesse, como se você já tivesse conquistado. Então, isso é uma coisa interessante, Ângelo. A pessoa, para melhorar, para se desenvolver na vida, ela tem que passar um pouco de vergonha. Ela tem que pensar assim, nossa, o que eu tô fazendo? Sabe aquela coisa que fica... Por quê? Porque se jogar mesmo, é mergulhar dentro da técnica, da ferramenta,
E às vezes eu tô lá lavando louça e tal, e fazendo a minha mentalização, daqui a pouco eu já largo a louça, ela já entra na cozinha, a gente já bate. Yeah! Cara, e aí a nossa energia vai elevando, aí começa a acontecer as sincronicidades, que foi o que a gente falou. Tal. E aí as coisas vão se ajeitando, entendeu? É melhor ser um bobo que conquista as coisas através disso do que ser uma pessoa séria e não conquistar nada. Né? Exato. E vocês são realmente como um casal muito sinestérgico? Eu tô ruim das palavras hoje, mas eu acho que tá certo essa. Sim. E como é que vocês construíram isso desde o começo? Como é que um casal consegue construir essa sinergia entre os dois para que eles estejam alinhados no mesmo propósito? E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.